Mas essa reação, em geral, ocorre a adição de água. Então aí é que eu chamo ela de hidrólise, ok? Então não podemos esquecer anabolismo e catabolismo. Vamos agora falar um pouco dos carboidratos, né? O próprio nome carboidrato já me diz. Carbo vem de carbono. Hidro vem de hidrogênio, certo? E o O aí, né, de carbi, O, hidra. Então, o O vem da molécula do átomo aí de oxigênio. Então, os hidratos de carbono, também chamados aí ou de glicídios, que nós temos, por exemplo, a glicose. O que são esses carboidratos? São fontes de energia, certo? E fonte de energia rápida para o nosso organismo. Por exemplo, uma grama de glicose, ela vai aí fazer a liberação na quebra dela de 4 quilocalorias, né? Então, uma grama de glicose, ela vai ser uma energia aí suficiente para elevar a 1 grau a temperatura de 4 litros de água, né? Então, eu tenho uma grande concentração aí de energia dentro da molécula de glicose. Um ser humano, numa vida normal, cotidiana, ele gasta em média 2.200 é, calorias aí por dia, certo? Sendo que 50% dessas calorias, elas são provenientes de carboidratos, de 30 a 35% de lipídios e de 15 a 20% são referentes às proteínas da nossa alimentação, certo? Os carboidratos, eles podem ser divididos em monossacarídeos, estou lá na página 57, certo? Em monossacarídeos, que são os carboidratos de uso imediato, que a quebra desses monossacarídeos, elas não resultam em outros sacarídeos. Por exemplo, nós temos aí os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Se eu quebro estruturas como oligosacarídeos, eu consigo então, na quebra de oligosacarídeos, que são sacarídeos mais complexos, a união de 2 até 10 monossacarídeos, quando eu quebro eles, se eu quebrar, por exemplo, um oligosacarídeo que compõe 2 monossacarídeos, ao quebrar eu gero monossacarídeos. Quando eu quebro monossacarídeos, eu não vou conseguir então aí resultar numa quebra resultante em carbonos, por exemplo, em carboidratos, desculpa. É, então, como reconhecer um monossacarídeo? Na sua fórmula estrutural, os monossacarídeos são CnH2nOn. O N, na verdade, é o número aí que vai corresponder a cada uma dos átomos de carbono, hidrogênio e nitrogênio. Vamos pegar a molécula de glicose, por exemplo. A glicose tem fórmula C6H12O6, ou seja, N vai ser o número aí correspondente ao carbono, hidrogênio e oxigênio. A glicose tem 6 carbonos, certo? 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Então, olha a fórmula: CnH2n, ou seja, o dobro. Em toda fórmula de monossacarídeo, o hidrogênio vai ter o dobro, certo? Da quantidade de carbono e oxigênio. E esse número N, ele pode ser de 3 a 7, certo? Então aí, de 3, por exemplo, um C3H6O3, por exemplo, seria uma triose, certo? Então a gente tem as classificações: 3 carbonos, trioses, 4 carbonos, tetroses, 5 pentoses, 6 hexoses, 7 heptoses, e aí vai contando aos números de carbono, até 7, então, carbonos existentes aí, ok? Um exemplo de monossacarídeos seria, por exemplo, as pentoses e ribose do DNA, certo? Então, a desoxirribose, né, a pentose desoxirribose, lembra? Ácido desoxirribonucleico. Eu vou ter, então, aí pentose, 5 carbonos ligados, formando essa estrutura que é um monossacarídeo, na verdade, um carboidrato. As exoses, por exemplo. As exoses eu tenho aí como, por exemplo,
a estrutura da glicose, C6, H12, O6. Então aí eu tenho 6 carbonos, hexoses, certo? A frutose também, lembrando que a frutose ela é muito mais doce do que a própria glicose. A galactose também, e todas essas substâncias são substâncias energéticas. E o que vai diferenciar então uma glicose, de uma frutose, de uma galactose? Geralmente todas elas são hexoses, todas elas têm 6 carbonos na sua molécula. Então, o que determina agora a diferenciação, por exemplo, de uma glicose para uma frutose, nada mais é do arranjo molecular, como que esses átomos de carbono estão arranjados. Então, à medida que eles são arranjados de forma diferenciadas, eu tenho aí uma estrutura com os mesmos componentes, mas um arranjo diferenciado faz com que agora eu tenha aí uma substância bem diferente. Por exemplo, uma glicose de uma frutose, sabendo que a frutose tem uma concentração de açúcar muito mais alta. A glicose, por exemplo, pode ser encontrada aí na mandioca, pode ser encontrada na batata, na forma de amido. Certo? A glicose e a frutose podem já ser encontradas na cana-de-açúcar, certo? Na forma aí na cana. Outro alimento também que a gente consome que é muito doce, rico também em frutose, é a beterraba, certo? Então, elas são ricas aí em sacarose. Também temos a galactose, que vai ser já comum aí nos mamíferos, certo? A galactose, que é uma estrutura formada a partir da glicose, certo? Então ela vem aí de um processo de produção através da glicose, uma incorporação dessas moléculas de glicose que vão formar a galactose. Aí eu já tenho a presença dela nos mamíferos, quando então, por exemplo, a gente tem a amamentação. Eu tenho que também lembrar a respeito dos biopolímeros, porque é muito comum a gente ouvir falar polímeros, biopolímeros, monômeros, certo? Então, o que seriam esses biopolímeros? Biopolímeros, na verdade, são a união de moléculas menores, que são os monômeros, né? Então, os polímeros são sempre união. Por exemplo, o amido, ele é um polímero formado pela união de centenas de glicoses. Então, quando eu tenho aí várias glicoses, que, por exemplo, uma planta está lá produzindo na fotossíntese glicose, glicose, glicose. Quando a planta está produzindo muita glicose, ela vai começar a sobrar. Por exemplo, ela está gastando essa glicose que ela está produzindo na manutenção da sua estrutura, das folhas, do caule, das raízes e tudo mais. Só que chega um período em que essa glicose começa a sobrar, se a demanda de fotossíntese aí estiver muito ativa, muito alta. Se ela está produzindo muita glicose. O que a planta faz? Ela vai parar a produção de fotossíntese? Não. Ela vai fazer o que? Ela continua na fotossíntese, bem ativa, e começa a armazenar a glicose. Quando ela armazena essa glicose, ela armazena esse monômero na forma de um biopolímero, que ela vai transformar então a glicose no amido, que são moléculas mais complexas. Ela começa a armazenar essas moléculas, esses monômeros, juntar eles, formando uma estrutura maior, que é o amido, e aí ele passa a ser chamada de biopolímero, certo? Continuando, nós temos aí na sequência, já na página 58, os chamados oligosacarídeos, certo? Os oligosacarídeos são a união de de 2 até 10, na verdade, monossacarídeos. Então, o monossacarídeo é uma estrutura única, uma cadeia carbônica única. Quando essas cadeias carbônicas começam a se ligar, se juntar, eu então tenho a formação de oligosacarídeos. Os oligosacarídeos, eles vão sempre ser de 2 até 10 monossacarídeos. Acima disso, aí já vai entrar na classificação de polissacarídeos. E como eles vão se ligar? Eles vão se ligar por ligações glicosídicas, certo? Por exemplo, eu tenho aí o disacarídeo, o di já me diz, 2 monossacarídeos com a saída de uma molécula de água. Então, quando esses monossacarídeos se ligam para formar oligosacarídeos, estruturas mais complexas, eu tenho sempre a liberação de água. E qual seria a minha fórmula? A minha fórmula dos oligosacarídeos é C2N, H4N-2 e ON-1. Então,
se eu pego aí uma estrutura, eu sempre vou ter que multiplicar o número de carbonos por 2, o número de hidrogênio multiplicados por 4 menos 2 e o número de hidrogênios, de oxigênios multiplicados por 2 menos 1. Exemplo, nós temos, por exemplo, a maltase, que é composta por duas glicoses. Nós temos aí a sacarase. Eu também tenho a lactose, que vai ser aí uma glicose mais uma galactose. Então, eu vou tendo a formação dessas moléculas mais complexas. Nos vegetais, as sacaroses são os açúcares que são transportados. Nos insetos, muitos de sacarídeos são encontrados aí no sangue. E nos vertebrados, a glicose vai ser o nosso principal carboidrato. Depois disso, nós temos aí, então, os chamados polissacarídeos, que aí o nome poli já me diz, né? Vários. Então, eu vou ter uma junção de dezenas ou até mesmo milhares de monossacarídeos. Um exemplo aí é o amido e o glicogênio. O mais importante, aí nós temos desses polissacarídeos, eu tenho a quitina, que vai ter aí na sua estrutura nitrogênio, que vai compor a função estrutural de fungos e artrópodes, vai dar aquela resistência, por exemplo, no exoesqueleto dos artrópodes, que vai aquele esqueleto externo, rígido, duro, porque esses animais não têm um esqueleto interno, um endoesqueleto, então eles têm uma capa protetora ao redor do corpo, né? Como se fosse aí uma armadura. E nessa armadura nós temos a quitina, que é um polissacarídeo, certo? Unido a moléculas de nitrogênio. A celulose também é um polímero aí desse polissacarídeo, né, que vem a ser então aí formado, tendo a estrutura também de sustentação dos vegetais. Lembrando que os vegetais, eles armazenam mais carboidratos do que os animais, né? Então, o que acontece? Nos animais, eu não tenho uma grande reserva de carboidratos no nosso organismo. O nosso organismo, ele já vai armazenar aí uma maior concentração de lipídios, por exemplo. Por quê? Eu tenho que lembrar que os vegetais, eles são organismos que não são de realização de movimentações, por exemplo. Então, a demanda energética que eles têm, o gasto de energia, por exemplo, para movimentação, para manutenção da estrutura corpórea, a procura de alimento, igual que nós temos, ela não é intensa. Então, é uma quantidade de energia baixa. Então, eles já podem armazenar a sua reserva energética na forma mesmo de amido, ao contrário do que dos animais que já não armazenam isso na forma de amido, que a gente vai armazenar aí na forma de glicogênio e também vai armazenar aí depois em estruturas mais complexas nos lipídios que a gente vai ver mais para frente. Então a gente tem que lembrar também só uma observação, que a gente chama de açúcar os carboidratos mais simples, que são os monossacarídeos e os disacarídeos, esses que a gente chama comumente de açúcar. E quando a gente sabe aí que a substância, por exemplo, tem açúcar, é doce, através do nosso paladar. Então, na língua, né, as papilas, estruturas gustativas aí da língua é que vão reconhecer esse gosto. Só que a gente pode também através de estruturas modificar, na verdade, não só modificar, né? Estimular a capacidade da língua de sentir esse doce. Então a gente pode aí moldar, né, esse paladar através do aspartame, por exemplo, da sacarina, do ciclamato, que são substâncias então aí que vão camuflar e vão dar a entender ao nosso corpo que nós estamos comendo doce, que são chamados adoçantes. Depois disso, nós vamos então aí lá para a página 59, falar um pouco dos lipídios, certo? Que são então aí as gorduras, um grupo heterogêneo de substâncias orgânicas, certo? E possuem então pequena solubilidade, por isso que são chamados de estruturas hidrofóbicas. Mas eles têm pequena solubilidade em água, mas eles têm uma boa solubilidade aí em solventes orgânicos, como o éter, o benzeno,
o clorofórmio. Eles, ao contrário dos carboidratos, os lipídios têm uma concentração muito maior de energia na sua estrutura. Então, por exemplo, 1 grama aí de lipídios, ela vai possuir uma concentração muito maior de energia, em torno de 9,3 calorias por grama, ao contrário dos carboidratos, que tem uma concentração bem menor dessas calorias. Então, os mamíferos, por consumirem uma quantidade muito maior de energia para a atividade metabólica, eles então armazenam no processo evolutivo, né, desenvolveram a capacidade de armazenar lipídio, o que a planta não chegou a desenvolver porque a demanda energética da planta é uma demanda bem menor do que a dos animais, que gastam aí grande parte da energia na locomoção, nas manutenções das atividades metabólicas, certo? Então, os animais, eles são capazes de armazenar glicogênio, só que esse glicogênio armazenado aí no nosso organismo, no fígado, por exemplo, no ser humano em si, gera em torno de 100 gramas, o que conseguiria manter o nosso organismo vivo aí em torno de um dia, se fôssemos trabalhar só com o glicogênio. Só que o que o nosso organismo faz? Nosso organismo faz a transformação desse glicogênio em gorduras, certo? Então, e transformando esse glicogênio em lipídios, que vão ser moléculas aí cada vez mais complexas. Esse lipídio agora que nós temos no nosso organismo, a gente consegue então manter o nosso organismo vivo aí, se fosse por um mês, numa dieta restrita dessas calorias. Então, os lipídios, eles conseguem armazenar muito mais energia, são moléculas muito mais complexas, né, do que, então, aí o glicogênio, por exemplo, que nós vimos aí, né, dentre os outros grupos. Num jejum prolongado, se uma pessoa faz um jejum prolongado, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado porque a gente pode liberar corpos cetônicos, né, que são substâncias tóxicas quando acumuladas no nosso organismo. Então, como que vai reagir? Por exemplo, eu estou lá me alimentando. Quando a gente se alimenta, a gente está ingerindo uma grande concentração de carboidratos e também de lipídios, vai dependendo do tipo de alimento. O nosso organismo não sabe se no dia seguinte vai ter disponibilidade de alimento. Então, qual é a estratégia? A estratégia é armazenar, guardar o máximo possível de energia, porque a gente nunca sabe como será o próximo dia. O nosso organismo não tem, a gente não sabe se tem alimento numa despensa e tudo mais, o nosso organismo para a alimentação do dia seguinte. Então a gente vai fazer uma estocagem. Essa estocagem vai chegar aí, a gente chega no nosso organismo na forma de glicose e tudo mais, carboidratos. O nosso nosso organismo vai degradar e o fígado vai transformar isso em essa glicose, por exemplo, em glicogênio. Quando ela transforma essa glicose em glicogênio e eu continuo me alimentando, esse glicogênio agora vai ser levado até as estruturas do tecido adiposo, nos adipócitos, e vai ser armazenada na forma de gordura, e a gente começa a engordar. Então, se eu como muito, eu vou engordando, porque eu estou armazenando esse excesso de energia que eu estou enviando para dentro do meu metabolismo, do meu organismo. Só que quando eu faço agora, por exemplo, uma dieta, o que começa a acontecer? O corpo vai lá, quebra esse glicogênio na falta de energia. Estou precisando aí de 2.200 calorias para manter minha atividade. Estou fazendo uma atividade física. Estou com minha vida muito ativa. Estou gastando, vamos supor, 8.000 calorias diárias, como se eu fosse um atleta, por exemplo. Só que o meu corpo, eu não estou conseguindo ingerir 8.000 calorias diárias, porque eu precisaria de comer uma quantidade muito grande. O que o meu corpo começa a fazer? O meu corpo pega a energia que eu agora ingeri, pega essa energia e vai utilizá-la, mas eu vou ficar com uma deficiência de quantidade energética. O que o meu corpo então agora vai fazer? Ele vai começar a recorrer aos lipídios. O meu corpo vai lá no lipídio, vai quebrar essas estruturas, vai no fígado então transformando esses lipídios em energia, certo? Em glicogênio e em glicose, e vai liberando para o meu corpo. Então aí, quando eu começo a ter uma dieta controlada, eu estou ingerindo menor concentração de energia do que eu preciso para viver, o meu corpo vai ter que recorrer a estruturas, como no caso
aí aos lipídios que nós temos, a gordura corpórea. Ah, professor, mas eu tenho agora, eu não tenho gordura corpórea, eu sou muito magro, eu não estou me alimentando bem. O que que o meu corpo pode fazer para não, então, entrar aí num desequilíbrio? O corpo ele pode também recorrer, por exemplo, às estruturas musculares. Então, o corpo ele recorre à estrutura muscular para retirar essa energia que nós vamos ter aí armazenada nos músculos. E aí eu vou perdendo a minha massa magra, né? Eu vou perdendo a quantidade de musculatura que eu vou tendo no meu corpo. Por isso que geralmente a gente vê pessoas aí, atletas ou pessoas fazendo uma academia e tem que fazer sempre uma reposição, né, de proteínas, lipídios, carboidratos, tem uma dieta muito balanceada, né, utilizando aí de whey protein, essas coisas todas para evitar o quê? Com que o desgaste energético seja muito grande, eu não tenho essa energia disponível no meu corpo e aí o que eu tento ganhar numa academia, na verdade, vai ser agora retirado do meu músculo para que eu tenha a manutenção das minhas atividades vitais. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso, certo? E nos vegetais, né? Nos vegetais eu vou ter aí o lipídio apenas sendo encontrado, porque os vegetais armazenam amido. Mas e lipídio? Tem. Tem onde? Tem dentro das sementes e tem dentro dos frutos. Qual o objetivo de se ter esses dentro de sementes de frutos? Eu tenho que lembrar o seguinte: o objetivo do fruto é o quê? É atrair atrair um organismo que vai se alimentar daquele fruto. Mas a planta, ela não vai produzir um fruto docinho e tudo, né, dentro com gosto bom e tudo mais, para dar alimento ao animal, não. A planta ela tem um interesse muito grande nesse atrair animal. Qual é o interesse dela? É que quando o animal vem atraído pelo fruto, ele coma junto do fruto a semente, leve essa semente para outras regiões e espalhe essa planta, faça o processo aí chamado de dispersão de sementes. Então, nesse processo de dispersão de sementes, a planta consegue aí espalhar a sua prole e se manter, né, a espécie viva por longos períodos, evitando aí, por exemplo, uma degradação de uma área, um incêndio, que a espécie seja totalmente extinta. Se ela ocupa ambientes diferentes, a chance de sobrevivência dessa espécie é muito maior do que se ela ocupasse uma região única, tipo espécies endêmicas que só ocorrem em determinados locais. Então, o que a planta faz? Ela produz essa grande concentração de lipídios aí no fruto e na semente. O fruto vai ter como objetivo atrair o dispersor, atrair o animal para que ele leve sua semente para longe. E qual é o objetivo então de agora ter depósito de lipídios dentro de uma semente? O objetivo é o quê? É fazer com que a semente tenha grande concentração de energia, porque nos primeiros desenvolvimentos da plântula, a planta ainda é muito pequena, né? Então, quando a semente começa a germinar, ela precisa ter muita energia para fazer para a produção das primeiras folhas, para o desenvolvimento, né, de um caule inicial, de uma raiz. Então, da onde que vem essa energia? Vai ter que vir da reserva energética da semente, porque a planta ainda é incapaz de absorver quantidade de água, minerais e fazer o processo de fotossíntese para se manter viva e crescer. Então, logo de início, a gente tem a semente aí liberando esses lipídios para dentro da planta, essa energia que vai favorecer o crescimento dessa espécie. A gente pode ver quando você planta um pezinho de feijão aí, todo mundo já fez aquela experienciazinha lá nas séries iniciais, né? Você planta o pezinho de feijão no algodão, ele começa a crescer e os dois carocinhos de feijão lá, né, de cotiledônia, começam então a murcharem. Quando eles vão murchando é porque toda aquela energia que estava armazenada no seu interior está sendo agora transportada para o interior da planta com o objetivo de fazer raiz, caule e novas folhas, até que a planta então tenha uma estabilidade e consiga a partir daí desenvolver automaticamente, né, independente das suas funções vitais, certo? Depois, nós temos aí umas divisões dentro dos grupos desses lipídios, né? O primeiro deles é o chamado
triacilgliceróis, ou também chamado de triglicerídeos, né, o nome mais comum que a gente ouve muito aí falar, que são encontrados nos óleos e nas gorduras. Eles são formados por ácidos orgânicos, chamados então aí de ácidos graxos, né? 3 moléculas de ácido graxo mais uma molécula de glicerol, que vai ser um álcool que compõe aí na sua molécula 3 carbonos. Os mais abundantes são os formados, né, de 14 até 22 carbonos. E lembrando que sempre em uma extremidade eu vou ter que ter a molécula do COOH, porque todo triglicerídeos, né, ou trigliceróis, eles possuem na sua estrutura aí um ácido graxo mais uma molécula de glicerol, que vai ser aí um álcool que vai compor, tá? Eles são essenciais na nossa sobrevivência, só que nós não temos a produção muito intensa dessas substâncias. Então, por exemplo, nós temos os chamados ácidos graxos essenciais, considerados essenciais, como por exemplo o linoleico e o linolênico, né? Que são ácidos aí, são substâncias trigliceróis, né, importantíssimos na nossa sobrevivência, só que eles não são produzidos pelo nosso organismo. Então eu vou precisar aí de uma dieta e eles estão distribuídos amplamente aí na nossa alimentação, ok? Os ácidos graxos, eles... Vamos agora lá para a página 59. Nós temos aí os ácidos graxos chamados de ácidos graxos saturados e os ácidos graxos insaturados. Os ácidos graxos insaturados são os ácidos graxos que na sua estrutura carbônica possuem uma ou mais ligações duplas entre os átomos de carbono. Então eu vou ter aí um carbono ligado a outro carbono por uma ligação dupla. Estou falando lá da química orgânica. Eu acredito que vocês ainda não viram isso, mas não tem problema, não precisa se preocupar com todos esses detalhes, que depois vocês vão entender isso melhor na química orgânica, certo? Então, os ácidos graxos, nós vamos ter aí ácidos, então, insaturados, aqueles que possuem na sua estrutura uma ou mais ligações duplas entre carbonos, certo? Eles estão presentes aí nos óleos vegetais, como por exemplo milho, canola, óleo de girassol. E esses ácidos graxos, eles são ácidos líquidos na temperatura ambiente. Você pode pegar, por exemplo, aí um óleo, óleo de soja lá que você vai lá e compra, tudo mais, né? Aqueles óleos vegetais que a gente usa para frituras, por exemplo, e eles são líquidos na temperatura ambiente. Mas eu consigo fazer o quê? Eu consigo pegar, como por exemplo, esses ácidos graxos insaturados, incorporar hidrogênio na sua estrutura, e quando eu incorporo o hidrogênio na sua estrutura, eu vou quebrar essas ligações. Ao quebrar essa ligação dupla que existe entre os carbonos, eu vou fazer o que então? Eu vou fazer com que esse ácido graxo insaturado se transforma em ácido graxo saturado. E aí, qual é a diferença disso, professor? Ele vai consistir agora ter uma consistência cremosa. É assim que a gente faz as margarinas, por exemplo. É quando eu pego um óleo, injeto o hidrogênio faz a quebra dessa ligação dupla do carbono e se instala aí. Ao se instalar, ele vai fazer com que agora esse ácido graxo insaturado se transforma em ácido graxo saturado e tem agora então aquela consistência mais cremosa, que é o que a gente encontra aí nos sorvetes, na manteiga, nas carnes, por exemplo, certo? Só que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque esses ácidos graxos, eles consumidos em excesso, eles vão então aí provocar, por exemplo, doenças cardíacas, que a gente vai falar um pouco depois em relação a isso. Nos animais, os lipídios também têm uma importância muito grande, que é o isolamento térmico. Além da reserva energética, nós temos aí o isolamento térmico. Esse isolamento térmico faz com que a gordura não deixe a temperatura interna do corpo do animal sair do corpo desse animal e ir para o meio externo, se dissipar no ambiente.
Então, quando isso ocorre, eu tenho principalmente aí em animais de climas frios, quando você pega aí baleias, ursos, focas, por exemplo, chegam a ter camadas de 30 centímetros até mais de gordura. Então, toda essa gordura que recobre o corpo, ela é um isolante térmico. Aquele calor produzido internamente não consegue sair agora, né, do corpo do animal. Então, ela vai fazer com que o corpo do animal não perca calor, que é essa energia em fluxo. Então, com isso, a gordura ela se torna um excelente isolante térmico. Isolante também contra choques mecânicos, impactos, por exemplo, né? Se você tem uma camada de gordura, não deixe com que impacta diretamente numa pancada, um órgão, um osso, e podendo lesionar internamente. Certo? Nas plantas, então, eu tenho aí nas sementes, só para exemplificar, eu tenho o amendoim, que é uma planta, é uma semente que vai ter grande concentração de lipídio. Eu tenho a soja também, né? Então eles são muito calóricos. E em frutos a gente tem como, por exemplo, a própria azeitona, né? Que é uma fruta aí que tem grande concentração de lipídios. Então vamos tomar um cuidado aí quando se alimentar, né, de não comer esses alimentos em grande concentração, porque eles também podem causar danos à saúde devido à grande concentração de lipídios que eles vão possuir. Depois nós temos então aí as classificações, que aí o primeiro nós temos os fosfolipídios, né? Então, a bicamada fosfolipídica da célula que a gente tanto estuda, que é composta, ela é composta de um glicerol, de dois ácidos graxos e no terceiro carbono eu vou ter ligado a ela um grupo fosfato. Professor, preciso ficar lembrando desses detalhes todos? Não, a gente não foca nesses detalhes, certo? Mas né, eu tenho que comentar e aí a gente vai depois, né, à medida que vai fazendo exercícios, isso vai entrando na cabeça de uma maneira mais simples, mas logo que eu falo aqui, eu sei que parece um pouco complexo. Então, os fosfolipídios, eles são uma estrutura formadas aí por um glicerol, dois ácidos graxos e ao terceiro carbono eu vou ter um grupo fosfato ligado, né, ao que se une a uma molécula orgânica como a colina. E aí vão estar presentes na nossa membrana celular, formando a nossa bicamada fosfolipídica com a parte apolar, a parte polar e por aí vai. Nós também temos dentro desses grupos as ceras, certo? As ceras já são estruturas formadas por ácidos graxos ligados a álcools, né? Todos eles de cadeias muito longas. E essas ceras têm a função de impermeabilizar, são estruturas impermeabilizantes. Por exemplo, estando aí em frutos, nas folhas, na nossa pele, nas penas de animais, né? Então, animais aquáticos, por exemplo, tem muita essa cera ao redor das penas para evitar, então, auxiliar na obtenção de gases internos, né? De acúmulo de gases, e evitar aí que a pena umedeça, por exemplo, e eles afundem com isso. Então, elas são muito importantes. A cera mesmo que dá nos nossos ouvidos, todas elas têm uma função de impermeabilizar. A gente vê algumas vezes umas folhas de plantas, né? Elas chegam a ser escuras, brilhosas. Você passar a unha assim, você consegue arrancar aquela cera. Tudo isso tem a função de impermeabilizar. Nós também temos aí os esteroides, certo? Ainda na página 60. Os esteroides são um grupo central de 4 anéis de carbonos ligados entre si. E aí os esteroides nós temos o colesterol, nós temos a testosterona, né, os hormônios sexuais, progesterona, estrógeno, o estradiol, também temos a vitamina D como exemplo de um esteroide, certo? Falando um pouco do colesterol, nós temos aí o colesterol que ele vai ser, né, está presente na membrana das células e também dos hormônios, né, aí tendo como matéria-prima o fígado e a produção, né, e também na alimentação, que nós vamos então consumir. Lembrando que o colesterol ele é uma substância insolúvel. Então, para que o colesterol seja transportado no nosso interior, lembrando que eles são fontes de energia riquíssimos, a gente precisa, né? Então, por eles serem insolúveis, como que eles são transportados dentro da nossa corrente sanguínea? Por exemplo, do fígado até as células. O colesterol ele vai se ligar a proteínas e também se ligando a lipídios. Só que nisso, né, eu tenho dois tipos aí de colesterol, que é o HDL e o LDL. O HDL é o LDL, que é o chamado colesterol de baixa densidade, ou também conhecido popularmente como colesterol
ruim, certo? Ao ser transportado, ele pode então se ligar, fixar no interior das artérias, por exemplo, de veias. E aí ele pode provocar o infarto, um derrame, por exemplo, por ele se ligar. Só que, e onde ele está encontrado? Ele está encontrado principalmente em gorduras saturadas e também está encontrado dentro do grupo de carnes e laticínios integrais. Também eu tenho aí uma grande concentração desse colesterol, que é o LDL. E quando eu tenho o HDL, então, o que acontece? O LDL, por ser chamado de colesterol ruim, né, por ser um colesterol de baixa densidade, ele tem essa grande facilidade de se ligar a essas paredes, né, dos nossos vasos e aí ocorrer uma obstrução, tampar, e no isso a pressão então faz com que ocorra um rompimento, e aí eu tenho então um derrame, um infarto, né, ou pode entupir, ou pode fazer até com que rompa o vaso sanguíneo, como um acidente vascular cerebral, né, que pode ser o isquêmico, só de entupir e parte do sistema ficar aí sem oxigenação e sem fluidos, e também pode ser o AVC hemorrágico, né, quando então ocorre o entupimento e aí ocorre então a ruptura desse vaso sanguíneo e aí eu despejo sangue no interior do meu cérebro, por exemplo, e aí eu tenho uma hemorragia ocorrendo. Então, qual é a vantagem do HDL em relação ao LDL? É o HDL que vai então agora conseguir fazer o quê? Transportar, retirar esse LDL desses locais e levar ele de volta para o fígado, né, que vai ser depois excretado para a bile ou consumido aí, degradado pelo próprio fígado. Então o HDL ele é chamado de colesterol bom porque ele consegue fazer isso. Ele consegue pegar esse LDL, o colesterol ruim, transportar ele, levar de volta para o fígado, e ao levar de volta para o fígado ele consegue então aí ser degradado, e ao ser degradado ele vai ser degradado ou excretado para a bile, né? O fígado vai utilizar ele na produção de energia ou até mesmo excretar ele para a bile, certo? Então, por isso que o HDL é chamado de colesterol bom, ao contrário do LDL, que é o chamado de colesterol ruim. Gente, então a gente termina por aqui, certo? A explicação da página 60, lembrando que aí em sequência já vem as atividades, eu já fiz a correção das atividades no vídeo anterior, assistam ele aí agora, depois da explicação, tendo dúvidas comentem, não deixem de comentar, que eu vou tirando essas dúvidas de vocês. Professores, fala um pouquinho sobre isso, fala um pouco melhor sobre isso daqui, não lembro de tal coisa, e aí eu vou e faço então novamente aí outros vídeos para tentar explicar a vocês melhor. E lembrando que as atividades do plural devem ser feitas. Nós já estamos aqui, então, no capítulo 3 e as atividades do plural devem ser feitas no capítulo 3 já. Então, vai colocando essas atividades em dia, porque assim que eu terminar o capítulo 3, eu já começo lá no plural, retirar, então, aí as tabelas dos alunos que realizaram ou não, para a gente ir então pontuando essas atividades extra classe, certinho? Do mais, qualquer dúvida sabe onde me encontrar. Beijão, se cuidem e até a próxima.